tudo bem calmo, sem ninguém, né? Não tem uma pessoa. Quão deserto tá essa cidade. Que vazio. Ninguém na rua. É uma vida mais dura, e aí a gente vê bastante dinheiro público investido nesse local que talvez não é tão usado. Esperamos que seja usado e que a gente só esteja enganado nesse momento. A gente não esperava tanto calor nessa cidade. É uma entrada praticamente pra eles. Eu discordo, não é algo que faz sentido, sabe? Mas tá fechada a porta lá. Eu vou tentar entrar mesmo fechada, eu vou chegar perto ali porque eu sou desse. E olha só aqui a cratera do vulcão. Eu falei, Vi, joga pro céu, pede porque a atração funciona, e funcionou. Fala pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Acabamos de chegar na capital da Nicarágua, Manágua. A gente até passou por aqui quando chegamos no país, depois quando fomos de Granada para León, passamos por aqui novamente. E agora é hora de conhecer rapidamente a capital, a gente está numa passagem breve, antes de seguirmos para o próximo país, o próximo destino que vocês vão conferir no próximo vídeo. E nos vídeos anteriores tem um pouco de tudo que a gente viveu durante esses 20 dias aqui na Nicarágua, que é um país sensacional. A capital não é tão turística, então a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo o que tem para fazer por aqui, como que é um pouquinho da realidade da capital da Nicarágua, começando aqui por uma das áreas principais, o Palácio Nacional. Antigamente era o Congresso Nacional, porém depois de um tempo deixou de ser e passou a ser um museu. O museu mais importante que tem aqui no país, conta um pouco da história e é possível entrar, fazer a visitação, custa $5 e funciona de terça a domingo. Não é o caso, a gente não vai entrar porque a gente quer conhecer mais essa parte do centro histórico e mostrar pra vocês. Já de cara a gente consegue ver que a cidade de Manágua passou por muita revitalização, teve algumas coisas específicas que a gente já andou estudando, e aqui na frente do Palácio Nacional tem essas esculturas que acho que são fontes, pela cor e pelo que aparece no mapa lá tá escrito fontes. Bem bonito. De frente aqui tem o Parque Bicentenário, que também é legal pra fazer caminhada, visitar e tal, mas tá tudo bem calmo, sem ninguém, né? Não tem uma pessoa, não, agora acabou de cruzar umas pessoas aqui, mas tá tão parado. Pois é, meio deserto aqui, mas seguimos, né? Até melhor às vezes, porque não tem tanto barulho, já que nosso microfone ainda tá naquela de funciona, não funciona. Nos últimos vídeos o meu particularmente ficou bem com ruído. O que justifica um pouco de Manágua não ser uma cidade tão turística foi a disputa entre Granada e León, que aí sim são cidades turísticas, a gente mostrou pra vocês nos vídeos anteriores, pela disputa pela capital do país aqui da Nicarágua. Então eles disputaram e alternaram entre muito tempo qual era a capital, até que em 1852 eles definiram que Manágua, que é no meio do caminho entre as duas, seria capital também pela sua localização estratégica. Manágua, diferente da maior parte aí dos países conquistados aqui da América Central e América do Sul, não tem um centro histórico muito preservado, justamente por dois motivos. O primeiro é o que o Vi falou, e o segundo é que aqui sofreu com dois terremotos muito fortes aí entre 1900 até 1978. E esses dois terremotos acabaram destruindo a cidade, que ela teve que ser reconstruída e não seguiu aí o seu padrão original. Então é uma cidade que a gente não encontra muitos atrativos. Por outro lado, para morar, por ser uma capital, a qualidade de vida talvez seja melhor, pelo menos para a oportunidade de trabalho, né? Mas acaba sendo uma cidade um pouco mais perigosa, acaba não tendo tantos atrativos, mas tem, querendo ou não, a sede do governo, tem essa facilidade aí para partes administrativas e burocráticas para quem é o cidadão nicaragüense. E se tem um lugar onde a gente consegue ver um pouquinho da história de Manágua e da Nicarágua, é a Praça da Revolução, que antigamente se chamava Praça da República, só que aí veio a Revolução Sandinista, que foi um movimento civil que teve, que derrubou a ditadura aí no final da década de 80 e que é meio controverso, a gente não gosta de falar muito, a gente explicou um pouquinho mais ali no vídeo de León, mas está até hoje em pé esse governo, o mesmo presidente que se elegeu ali, passou um tempo que teve outros presidentes, e aí desde 2007 que ele tá aí no comando. Não vamos entrar muito em detalhes, mas digamos que virou um pouquinho a moeda, o país ainda se encontra mais ou menos numa ditadura, mas vamos à questão histórica. Aqui nessa praça a gente consegue ver muito um resquício bem forte do terremoto que teve, do último terremoto que teve, que é a catedral. Essa é a antiga catedral da cidade e ela está basicamente em ruínas. Ela foi destruída e se encontra abandonada do mesmo jeito. Ela não foi restaurada, foi construída uma outra catedral em um outro local. O Palácio Nacional, que a gente já mostrou pra vocês, que a gente achava que a fachada era do outro lado, mas não, é aqui voltada pra praça mesmo. E a Casa de los Pueblos, ela foi construída no ano de 2000 para ser o Palácio Presidencial, porém o presidente atual, Ortega, ele definiu que era um elefante branco, gastava muito, ele não queria que o Palácio Presidencial fosse aqui, e aí
hoje tá aqui esse elefante branco, que não é branco, é amarelo, um palácio todo amarelo, que serve aí para alguns eventos políticos, mas não é utilizado para muita coisa. É bem bonito, dá para ver, mas é para isso que serve. Aqui também tem um mausoléu com o túmulo de alguns líderes da Revolução Sandinista. E é uma questão até um pouco diferente do que a gente viu no Panamá, onde o principal ponto turístico acaba sendo a capital. Claro que tem San Blas, que foi maravilhoso também, mas conforme a gente vai subindo, por exemplo, na Costa Rica, São José é também uma cidade que é capital, não tão turística. A gente vem para Nicarágua, Manágua é capital, não tão turística. E os outros países talvez tendem a ser assim também. Eu sei que na Guatemala, por exemplo, a cidade da Guatemala não é o ponto turístico principal. A Honduras também, Tegucigalpa, não é um dos pontos turísticos. Então eu não sei se é uma cultura, não sei como que é a situação, mas as capitais acabam ficando um pouco de lado pelos turistas. Tá totalmente sem a cobertura lá dentro. Que dó. Olha que linda. Olá! Amiga? Será que tá dormindo? Bom, a gente confirmou ali o preço, custam $5 por pessoa, dão 183 córdobas, caso queira pagar na moeda local, e são 12 salas de exposição, de antropologia, uma parada assim. A gente não vai entrar, mas deu pra ver pelo menos por dentro, que é bem bonito. É muito lindo o espaço, a arquitetura do lugar, e tem uma figurinha lá na frente, guardem aquele cara lá, Sandino. Aqui em frente tem esse jardim aqui, começa a ficar bem bonito, né? Muito da praça no geral, bem bonita. Tem um monumento a Rubem Dário, que acho que é o maior astro deles, que não tem a ver com nenhuma revolução, nada político, que foi um grande escritor, um símbolo aí do modernismo na língua espanhola, e tá aí um monumento para ele. Falando um pouco sobre os preços de locomoção por aqui, a gente sentiu que os táxis em Manágua é praticamente o dobro do que a gente estava pagando lá em León, em Granada, até mesmo ali em Ometepe, mas por outro lado aqui tem o InDriver, que é aquele aplicativo que a gente consegue pedir pelo próprio celular, só que daí só paga em dinheiro, né? Não aceitam cartão, não dá pra pagar igual, sei lá, se pede um Uber, que a gente cadastra o cartão, mas aí tá uma boa, né? Que daí às vezes consegue negociar o preço e aí sim fica um pouco mais próximo do que a gente tava pagando, mas tá carinho assim. Não que é super caro, né? Mas é um pouco mais caro do que a gente já estava acostumado. Salgou um pouquinho. Quando a gente chegou, a gente achou que tava com muita cara de turista, por isso cobraram mais caro, mas não foi não, é mais caro mesmo. Mas com o InDrive, pelo menos a gente consegue ter um controle aí de quanto a gente vai gastar, sem ser tão pego como turista. Falando em Rubem Dário, aqui é o Teatro Nacional, que leva o nome desse ídolo nicaragüense, que foi um dos únicos prédios públicos que sobreviveu ao último terremoto, que foi em 1972, e foi um dos únicos que ficou em pé. Afinal, era uma construção um pouco mais nova, uma engenharia aí mais avançada, e tá até hoje aí pra gente poder admirar. O portão tava aberto, a gente entrou aqui pra ver, é realmente mais moderno. E aqui tem algumas obras em cartaz, vamos ver se tem alguma coisa interessante. Tem os preços, a partir de 1998 córdobas. Estou aqui até com o meu conversor no celular, inclusive usando a internet da Rumoá, que a gente recomenda para todos os destinos internacionais. É um chip com internet ilimitada, suporte 24 horas por dia, em português para você. Então a gente sempre está conectado com 4G, 5G funcionando, e tá por R$305 o mais barato, imagina só. Sendo que o salário mínimo aqui é tipo uns 9.000 córdobas, o mais barato é 2.000 córdobas, ou seja, é bem caro, assim, comparado com as outras coisas, comidas, que a gente tá achando a Nicarágua até um país bem econômico para viajar, tanto com alimentação, de transporte, passeios, é econômico, só que isso ficou caro, viu? É meio de elite aqui, pelo jeito, pra alta sociedade. Nível que a gente ainda não atingiu aqui na Nicarágua. A gente vai no cineminha mesmo, vai nos teatros lá no Brasil que a gente gosta, né, mas seguimos. Não só aqui nessa praça, a gente vê essas árvores coloridas, tem espalhado pela cidade toda. Essas árvores são alvo aí de uma certa polêmica, afinal foram instauradas, colocadas aí pela primeira-dama, que também é a vice-presidente do país. Exatamente, não vamos entrar em muitos detalhes. Elas se acendem à noite e foi um gasto muito grande, e significa aí o governo em meio ao povo, e algumas inclusive foram derrubadas aí, por isso tanta polêmica. Mas que é bonito, pelo menos dá um charme aí na cidade, que não tem tantos atrativos, fica um pouco mais colorida. Muito iluminada. Aqui deve ficar lindo de noite, todas elas coloridonas. Deve ter sido baratinho, né, pra colocar. Mas que enorme, é do que? É um metal isso daí? É metálica, com todos esses pontinhos são luzes de LED, não sei se vocês conseguem ver de longe, a gente vai mostrar de perto.
Mas olha aí, ó, quanto será que custou? Quão necessário foi? Mas foi um investimento pro turismo aí. Enfim, aqui ó, como que é de perto. Metalzão. Grande, hein? Não parecia tão grande de longe. Tem vários tamanhos, umas mais baixinhas, todas as cores. Aqui temos um lago, uma vista privilegiada, bonito, que essa orla aqui já é um show. Esse aqui é o Lago Xelotã, que é justamente o porquê Manágua tem o nome de Manágua. Ela sempre teve esse nome, porque antigamente existia uma tribo indígena que habitava aqui e na tradução aí da língua deles para o português significa ao lado do lago, ao lado da água, alguma coisa assim, a tradução da palavra Manágua. Olha que bonitinho aqui, uma orla, mas muito vazia durante o dia. Eu acho que é o fim de tarde o ápice, né? O pessoal deve vir para ver o pôr do sol. Não sei se o sol se põe para cá ou para lá, mas a orientação solar tá faltando aqui. Aí desse lado a gente consegue visualizar melhor o lago. E olha só que bonitinho. Cada um desses tem uma pomba, uma garça, uma ave em cima, sem compartilhar. Cada uma com o seu. Só tomando um banho de sol. Ah, e essa estátua aqui que a gente vê tem as bandeiras da Venezuela, da Nicarágua e do FSLN, que é do movimento sandinista, é o Simão Bolívar. Acho que por essa talvez parceria que tinha com a Venezuela, enfim, foi um grande libertador. É, por isso. Ah, mas a bandeira não sei se é por ele ser venezuelano ou só por, enfim, homenagem à Venezuela também. Acredito que seja. Tem a ver aí com a origem de Bolívar. Esse grande libertador da América Central e América do Sul. Tem uma história bem grande aí. E tem suas controvérsias também. Mas dá uma olhada nisso tudo e o quão deserto tá essa cidade. Que vazio. Ninguém na rua. Um carrinho pra cá, uma motinha pra lá. Pássaros de monte, mas olha que bonitinha tem aqui do lado. Parque Centro Cultural Tino Lopes Guerra. Tem essas fontes aqui. Ali Manágua es mi linda tierra. Bem bonitinha. Não tem nada? Eu achei que passava por ali, mas não passa. Ah, então finaliza por aqui, ó. Espero sinceramente que eles façam um proveito em feriados, finais de semana, com shows, eventos, né? Nesse espaço, porque senão é só uma construção em vão. Assim, a gente vê que é uma cultura um pouco mais simples, as pessoas, elas trabalham bastante, de todo jeito. A gente viu táxi aqui, muito daquele de bicicleta, ou seja, é uma coisa mais pesada, mais puxada. É uma vida mais dura, e aí a gente vê bastante dinheiro público investido nesse local, que talvez não é tão usado. Esperamos que seja usado e que a gente só esteja enganado nesse momento. Bem-vindos ao Porto Salvador Allende. E tem um custo de 10 córdobas por pessoa. Olha que beleza! Tem valor para carro, para moto, para ônibus. Bom, não sabia desse custo, mas enfim. Tá tudo bem, o valor é bem mais baixo. Hola, buenas. ¿Me regalas 10 córdobas para una moto? Sí. Muchas gracias. Entramos. Vamos ver se aqui já tem uma estrutura tão boa quanto. Pelo jeito sim, né? Já tem restaurantes e tal. Pra gente poder almoçar, que a gente ainda não almoçou. E são acho que umas 2 horas da tarde, que não foi uma boa ideia. Nosso conselho é: façam esse tour assim num horário mais ameno, porque a gente tá torrando. É daqui que saem os passeios de barco, ó. Ali tem algumas embarcações. Acho que é mais pro final de tarde mesmo, ver o pôr do sol. Eu vi que tinha um pessoal carregando os brinquedos, aqueles infláveis e montando. Então deve ser mais final da tarde mesmo, que bomba, a gente tá no horário errado. Aparentemente encontramos a parte mais turística de Manágua, que é o porto mesmo. Aqui tem vários restaurantes, uma estrutura bem grande. A gente já vê que tá começando a chegar bastante gente, principalmente os trabalhadores para montar, para preparar a estrutura pro pessoal que vai vir curtir a sexta-feira à noite, sexta-feira fim de tarde, tomar uma, né? Não é nosso caso, né? Com esse calor, meus amigos, tivemos que parar para tomar alguma coisa refrescante. A gente já ia almoçar, mas a gente não tá nem com fome de tão calor que tá. E aí pedimos um prato típico e pedimos um suco de cacau, que é bem típico daqui. Eu achei que era feito com a fruta, com a polpa do cacau, mas não. É feito com chocolate. Então é como se fosse um achocolatado com muito, muito gelo. Ele é um pouquinho mais suave, assim, muito gostoso. Tá muito bom. É tipo um Nescau mesmo, gelado, só que melhor. Top demais. Pedi uma limonada que tá vindo.
E aí a gente pediu um prato que a gente já vai mostrar também. Graças. Olha aí, meus amigos. Que acabou de chegar, esse aqui é o Vigoron, bem 100% nica, como eles gostam de falar. Ele leva mandioca cozida no fundo, em cima tem torresmo, chicharrón de porco que eles chamam, torresminho. E aí aqui em cima uma salada de repolho, esse aqui ainda veio com plus, veio com salada de pepino e salada de tomate. É uma entrada praticamente para eles, mas um prato bem forte, bem servido, com uma tradição aí de comer porco, que a gente vê bastante aí na América Central. E vamos provar, porque eu insisti muito pro Vitor que eu não sairia da Nicarágua antes de provar o chicharrón, o Vigoron. Tá dura essa mandioca. Mandioca com gosto de mandioca. Torresmo, gosto de torresmo. Torresmo com gosto de torresmo. Vamos lá. E a salada de repolho. Caiu tudo. Gosto de salada de repolho. A combinação é boa. Só não gosto muito do torresmo molhado com vinagre da salada. Mas tá gostoso. Vamos para o valor da nossa brincadeira, nosso almoço, que era uma entrada, mas que valeu como almoço, né? Eles comem como entrada para uma pessoa e nós dois dividimos e super encheu. Tá aprovadíssimo o Vigoron. Aqui a gente pediu uma água a mais, porque precisávamos encher nossa garrafinha, saiu 35 córdobas, a limonada e o refresco de cacau 85 cada um, o Vigoron 220, 425 no total, mas aí acrescentou o IVA, o serviço ficou 531 ou 14 dólares com 63. E vamos pagar com o nosso cartão da Wise. Caso você não tenha o seu ainda, solicita aqui no link na descrição. Um cartão gratuito, tanto a versão física quanto a versão digital, e a sua primeira remessa de até R$3.000 você não tem custos pedindo nesse link. Aproveita. Muitas pessoas perguntam por que você tem o cartão da Wise e o da Nomad, né? Você usa qual deles nesses países? Na maioria dos casos a gente utiliza os dois, vai alternando, né? De acordo com os lugares que vão aceitando, mas na Nicarágua a gente já comentou em alguns vídeos, não aceita o cartão da Nomad. Então se você não tem o cartão da Wise, peça e aproveite, porque o da Nomad não vai aceitar aqui e nem consta no site da Nomad. Inclusive a gente tentou em alguns lugares passar e só depois que a gente foi ver. Então tá aí essa informação, que só essa já vale a sua inscrição e o seu like nesse vídeo. Difícil até andar agora. Muito bom, suco aprovado, Vigoron aprovado. Ainda bem que apareceu uma nuvem para esconder um pouco o sol aqui, que os dois com o rosto ardendo. Complicado. A gente não esperava tanto calor nessa cidade. Ali na praça, onde estava mais coberto, tinha mais árvore, tava uma delícia, super gostosinho. Agora quando a gente chegou nessa parte que é aberta, nossa senhora. Agora a gente vai seguir ali pro lado direito da praça, a gente vai pro lado esquerdo para conhecer essa parte do porto. Agora a gente vai pro lado direito, onde tem um parque aquático, tem alguns museus, algumas coisas para ver por ali. A gente vai caminhar até quanto a nossa pele aguentar até esse calor. Até o sol ficar escondido, né? Se ele aparecer, a gente vai arregar, porque a gente quer passar por mais alguns lugares ainda, mas como a gente disse, né, não tem muitos outros lugares aqui. O principal, aparentemente, da cidade é o porto. Uma estrutura muito boa, o preço ali dos restaurantes legais também. Você come fora, de frente pro rio, um lugar bacana, música legal e não paga tanto, né? Não sai tão caro. Claro que a gente, se ficar sempre cozinhando, como a gente sempre faz, economiza, mas uma vez ou outra a gente se permite conhecer e provar algo típico, que é o que a gente tem como objetivo, né? Conhecer sempre, não só o lugar, mas o que eles comem, o que eles fazem, a cultura como um todo. A gente chegou aqui numa área bem do ladinho aqui da Praça Nicarágua, onde tem umas casas que são réplicas, principalmente de Rubens Dário, da casa dele, dos locais que faz parte aí da história dele. E a visitação é grátis, você entra, ele só fiscalizou ali nossa bolsa pra ver se não tinha nada. E a gente pode ir visitando, tem até guia que dá pra solicitar, ele faz o recorrido, faz o tour aqui pra nos mostrar. Tenho uma pergunta. Sim. A primeira casa que a gente entrou é em homenagem a Blanca Arauz, que é essa que tá na foto aqui no fundo, que era a esposa de Sandino. Lembra aquela figura que eu falei pra vocês lembrarem dela depois? Essa era a esposa dele. Aqui a gente tem uma réplica da casa de Rubem Dário.
Ali no cantinho dá pra ver até a parte onde ele nasceu, com bercinha e tudo mais, bem bonito. Saímos ali dos museus, a gente tava começando a gravar e aí o rapaz nos abordou, falou que não pode gravar ali dentro, até perguntou se era youtuber e tal. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque youtuber tá proibido, porque eles vêm, gravam e tem dinheiro pra eles, como se a gente ganhasse muito dinheiro, né, com o youtuber. Quem sabe um dia, deixa o like. Apoiem a gente aí. Mas eles falam que eles pegam dinheiro pra eles através dos vídeos, né, de uma forma bem, enfim, da forma que ele falou, e não retribui, não deixa nada aqui pro país, como se, né, o turismo não deixasse algo pro país, porque a gente tá aqui, a gente come em vários lugares, para que as pessoas venham mais. E querendo ou não, a gente gasta dinheiro aqui e bota dinheiro para girar no país também. O turismo faz parte da economia de vários e vários lugares. Mas enfim, só tô falando isso porque no nosso caso não é assim, né? Mas vai que veio um super youtuber e causou esse pensamento, mas eu discordo, não é algo que faz sentido, sabe? Pelo contrário, eu incentivaria a vir outros influenciadores e tudo mais, desde que com respeito, contando a história da forma que ela é, e eu acho que aí tá o grande ponto, a questão de distorcer ou de contar a história verdadeira, e aí, enfim, entram várias questões que a gente não pode aprofundar tanto, né? Mas ali a gente conseguiu até entender um pouco mais, porque o guia ali local, ele deu uma explicada. São 4 casas que tem ali, de revoluções distintas. A primeira delas é a casa de Sandino, que foi muito importante. Que foi tipo um herói aqui pra eles, porque teve um período em que os Estados Unidos, ele queria tomar conta aqui da Nicarágua. E até de certa forma tomava, tinha muita influência aqui. Tinha muita influência, era um momento que eles estavam ali com dificuldade nos Estados Unidos, então eles queriam invadir ali um pouquinho. E aí Sandino formou um exército com indígenas, com camponeses. É os guerrilheiros que a gente conhece ali. Quando sobe da Colômbia pra cima já se escuta bastante esse termo de guerrilheiros. E aí com esses guerrilheiros eles seguraram ali, não, o país é nosso, vocês não vão tomar conta. E aí ele se tornou um grande herói nacional. E aí a casa da frente é da esposa dele, né? Isso, então são 2 casas em homenagem a Sandino, a todo o seu histórico, ao seu pensamento, ao seu modo de ser. A outra casa mostra até um pouco antes, que é do Rubens Dario. Então foram 3 momentos importantes aí que a Nicarágua passou politicamente, mas ali representam 2. Então esse do Sandino, que iniciou um pouco do que está rolando agora, mas antes disso ainda veio o Rubens Dario. O Rubens Dario, ele expressava esse inconformismo contra os Estados Unidos através da escrita, da literatura. Então, era a arma dele. Ele usava como arma a escrita dele, como era a forma dele se expressar. Ele também tinha aí uma figura política importante. Antes eu até falei que ele não tinha uma figura política importante, mas ele tinha assim, de uma forma meio por baixo, não dos panos, mas das páginas. Então ali as 4 casas eram réplicas, 2 representando Sandino, uma da casa dele e uma de sua esposa, e 2 representando a casa onde Rubens Dario nasceu e outra onde ele nasceu, onde ele viveu dos 2 meses aos seus 15 anos de idade. E um deles lutou pelo país, né, segundo eles, com as palavras, e outro lutou com as armas, por isso que são tão importantes, são heróis nacionais, digamos assim. E aí vem ao outro lado da história, que é o lado atual, né? O terceiro momento é porque a revolução da Frente Sandinista, que é essa bandeira vermelha e preta a que a gente... FSLN que tem. Isso, se inspirou muito em Sandino para segurar aí essa causa que eles abraçaram e lutaram por. Criou-se baseado em Sandino. Então ele foi uma inspiração para o que a gente vê hoje, para essa revolução que aconteceu depois. Bom, mas é isso. Muita história, muita informação, e a gente não pode falar muito em voz alta, a gente não fica muito confortável com esse assunto. A gente tanto não fica confortável como a gente encontrou um nicaragüense que não mora mais na Nicarágua, ele mora na Costa Rica, ele falou que ele foi pra lá. Mas ele já morou em 6 meses em Fortaleza, inclusive. Morou no Brasil, inclusive. Que ele também não queria falar, mas eu falei, realmente a gente não quer perguntar, porque a gente vê que vocês não gostam de falar. Aí ele falou um pouquinho, ele que nos explicou um pouquinho das coisas, do ponto de vista deles, mas a gente não vai falar também, a gente não vai se aprofundar, vamos focar no que tem aqui pra nós vermos. Letreiro! E tá aí o letreiro, ó, Te amo, Manágua. Te amo, Manágua. Eu não sei se vocês sabem, o Vitor tem uma paixão que não é só por mim, tá? Ele tem uma paixão aí que vem de anos, que é por... Aviões. Ele gosta muito, e aqui tem um super... Ah, ali as miniaturas que ele falou. Ah, lá atrás. Ó, começando pelo avião aqui. Acredito que dê até pra entrar, tem uma escada. Mas tá fechada a porta lá. Eu vou tentar entrar mesmo fechada, eu vou chegar perto ali porque eu sou desse. É um avião mesmo. Como é que eles colocaram esse avião aqui, meu Deus? E aí? De verdade. Tá lacrado? Eu acho que não é de verdade não, na verdade. Você acha que não é de verdade? Sei lá. A turbina é meio falsa. Tá, a turbina não vão deixar aqui, né? Mas aqui tem até a sala de comando. É a sala de comando que fala? Tem uma tomada também. E aqui, ó, tem umas miniaturas de monumentos e casas importantes para o país.
Aqui lá o teatro. São os principais edifícios, as principais igrejas da Nicarágua. Essa aqui, ó, é a catedral daqui, que tá em pé ali. Vamos lá dar uma olhada. Ah lá, tem outro aviãozinho lá em cima. Acho que é aquele lá do parque aquático. Tem um parque aquático por aqui também. Vou tirar uma foto aqui. Falei? Comigo ele não quer, com o avião ele quer tirar foto. Muito bem feito, tem uns grandões, alguns ainda inacabados, não ainda inacabados, né, mas representando e feitos igual o original, tipo esse aqui deve ter uma história interessante por trás para ele estar assim. Mas olha que legal. E vai longe. Uma rua zona até lá no fundo no lago. Aqui do lado tá o avião, que a gente mostrou. Muito, muito legal. A Rochelle que é arquiteta. E aí? Bem feito ou não? Você que é arquiteta? Bem feito. Ainda mais pra ficar aqui no tempo. Acho que eles são feitos de metal. Uma escala um pouquinho maior do que eu fazia na minha faculdade, mas saudades. Na minha faculdade, inclusive, dá uma lembrancinha aí. Era torturante, mas dá saudade. Verdade, né? Pra aguentar sol e chuva, isso daqui não deve ser fácil não, né? O mais bonito é esse daqui, a igreja. Essa é a igreja nova ou a... Essa aqui é que tá em ruínas. Aquela que a gente passou. Isso aqui é o Palácio Nacional, bem do ladinho, que a gente viu. E a igreja em ruínas. Só esse aqui que é outro. Deveria ser aqui o... como que chama? Palácio Amarelo ou... fugiu o nome. Do Povo, não sei o que é do Palácio Povo. do Povo. Um parque aquático ia cair bem agora com esse calor, hein? Um parque aquático aqui, ó. No meio da praça. De quarta a sexta, sábado a domingo. Deixa eu ver se tem informações do preço aqui. Não, aqui não tem, mas deve ter alguma placa. Aqui, ó. Entrada geral, 50 córdobas, tanto para crianças quanto para adultos. Não sei onde entra, deve ser ali na frente, mas aqui dá para ter uma visão legal, ó. Muito grande. Olha só. Bem legal ali, parque aquático. Confesso que Manágua tem mais coisa que eu imaginava, viu? Eu achei que ia ser uma visita bem rápida, a gente já tá há horas caminhando e ainda tem mais coisa pra ver. Então sim, a gente não visita, digo, nós turistas não visitamos à toa, porque tem que ver sim. Andamos mais um pouquinho e pá! Igreja de Granada. Voltamos pra Granada? Miniaturas, tem tipo a miniatura de quase todas as igrejas daqui da Nicarágua. Olha Essa isso. é a primeira delas. Cara, igual a de Granada. Olha isso. É a sacada que a gente subiu lá, que a gente mostrou pra vocês. Quem lembra que a gente subiu? Aí daqui nesse cantinho dava pra ver lá o vulcão, que não tá aqui. Não tava quebrado assim, né, lá, mas... É um pouquinho deteriorado, mas muito legal. Essa é apenas uma de várias. A gente já viu que tem muitas, tipo assim, muitas mesmo. Daquele lado a gente viu os principais edifícios, Eu acho que era do país. Eu acho que aqui é tipo a praça inteira, ó, de Granada. Eu acho. Pode ser. Pela disposição. Aquele prédio amarelo lá. Eu acho que é assim, a praça inteira de Granada aqui, ó. É como se fosse uma representação. Daquele lado a gente viu aquelas miniaturas que eu não sei se era, eu acho que é, na verdade, as miniaturas dos principais edifícios aqui de Manágua ou se era da Nicarágua. Eu acho que era de Manágua, né? Eu acho que era de Manágua, sim. E aqui porque são as eles principais... a gente tava na promessa, tinham falado pra nós que tinha esse lugar e a gente achava que tava lá. Que era aquele lá. Mas aqui são as principais igrejas do país, são várias. Olha aquela azul e branco, que lindona. Essa aqui, Paróquia Nossa Senhora de Candelária, em Granada também. Ó, com pedra, imitação da pedra. Essa aqui também é de Granada, ó. Chalveta. Essa aqui é de Massaia, ó. Acho que todas elas é Massaia também. E depois da destruição que teve por causa do terremoto, foi construída uma nova catedral aqui para a cidade de Manágua, mas a gente não quer ir lá porque a gente vai para lá, iria para lá só para ver essa catedral, mas a gente não precisa porque ela tá aqui, a réplica dela. Ela é completamente diferente das outras, não tem aquele estilo espanhol, não é um estilo mais antigo, ela é bem mais contemporânea, tem uns traços mais históricos, mas é uma catedral um pouco diferente. Modernizada, só que nem tanto, meio arredondada. De León, aquela grandona, maior da América Central que a gente mostrou no vídeo anterior, até na miniatura ela acaba sendo maior que as demais. Uma coisa que a gente percebeu é que elas não têm a cor, né? Todas elas estão brancas, algumas até tem um detalhe ou outro, mas a maioria todas brancas. E aqui também é como se fosse a praça, só que nesse caso de León. Olha que legal.
Aí dá pra ver os detalhes dos pilares que são em formato de pessoa segurando lá em cima. Drone? Não. É nosso pau de selfie, uma miniatura aqui. Afinal, aqui não pode trazer drone. Lembrando disso, a gente falou isso no nosso vídeo chegando. E aqui com as primeiras impressões da Nicarágua, o nosso drone ficou para trás. A gente ainda precisa Costa Rica até agora. Encontrá-lo depois. Não sabemos ainda muito bem como, mas a gente vai reencontrar ele. Então saibam disso, não dá para trazer drone para cá. Chegamos ao mirador de Tizcapa, pegamos um táxi lá da orla para vir até aqui, custou 100 córdobas e aí pagamos para entrar $1 por pessoa, que dá mais ou menos uns 35 córdobas. O legal daqui é que a gente consegue ter uma vista muito privilegiada de toda a cidade, dá para ver a orla daqui e dá para ver a cratera de um vulcão. Afinal, aqui tem a Lagoa Tizcapa, é o mesmo nome do mirante, que é a cratera de um vulcão que está inativo. No meio da cidade. No meio da cidade, então dá pra gente ter essa vista aqui privilegiada, a gente vai mostrar pra vocês. E do outro lado a gente consegue ver o lago também, que a gente tava ali na orla, que é daquele lado, então a gente veio de lá pra cá e olha só aqui a cratera do vulcão. Loucura, né? Dá pra ver certinho o formato da cratera e dá pra ver como a cidade é verde. Tô chocada, a gente vê alguns prédios, algumas construções, mas é muito verde que a gente vê, nem parece que é uma capital que a gente tá olhando daqui. Pois é, uma capital realmente bem diferente. Lembra um pouco da Laguna Quilotoa, né, que a gente foi lá no Equador, óbvio, totalmente diferente porque aqui é no meio de uma cidade, mas essa questão de ter uma lagoa na cratera, eu sei que alguns dos países que a gente vai na sequência, algum deles também talvez tenha algo nesse sentido. Sem spoilers. Vamos usar spoiler, mas olha que legal. Aqui temos esse grande atrativo, tem muita história por trás, tem alguns museus, dá para fazer trilha por aqui, tinha uma antiga prisão da época da família Somoza, quando estava aqui na ditadura da Nicarágua, mas esses são assuntos que, enfim, a gente não vai se aprofundar tanto, né? É, a família, só um adendo, a família Somoza era quem estava aí no poder no momento em que a Frente Sandinista tomou o poder. Então eles que eram ali os líderes dessa ditadura que estava ao poder. E aqui dizem que tem um local onde era a prisão deles, mas eu procurei, também não achei no mapa e tá tudo bem, até porque é um baita de um morro, eu não quero subir e descer procurar isso não. Eu quero ver de lá porque eu vi que as árvores da vida, aquelas árvores todas metálicas estão acesas, então acho que dá pra ver muito bem daqui de cima. E aqui no fundo a gente vê uma escultura, né, digamos assim, de Sandino. Sandino. Em vários locais da cidade a gente consegue ver esse perfil dele, como se, tipo, a gente olhasse pro horizonte e a gente visse a sombra de alguém. Então fica essa sombra aí de Sandino, afinal ele é um grande herói nacional, a gente já explicou pra vocês os motivos aí dessa libertação do que os Estados Unidos queria fazer aqui na Nicarágua. Então ele é um herói e tem essa sombra aí dele em vários locais, esse é um deles. E essa aqui é a vista, meu povo. O pessoal vem aqui, curte o fim de tarde, tá certo que hoje deu essa chuvinha que não pegou a gente escapou dela, mas acabou influenciando um pouco na vista do final de tarde. Eu nem imaginava que tinha um mirante aqui de cima, eu já sabia, então já me surpreendi da mesma forma, mas bem gostoso. Como muito surpreendo bom. você? Bem lá no fundo da cratera aqui do vulcão temos o Estádio Nacional, que é justamente onde estaremos no próximo take para ver um grande atrativo. O Vitor tá bem ansioso, eu não tô tanto, não sei de nada, mas vocês vão descobrir junto comigo. Com um bom programa nicaragüense. Estamos chegando aqui no Estádio Nacional Soberania para vermos uma partida de beisebol que eu não faço ideia de regra nenhuma, não sei de nada, mas o Vitor gosta muito e eu super topei a gente fazer essa programação um pouco diferente, bem nica, né? Essas são as nossas lembrancinhas que a gente vai levar de Manágua, tá? Graças. Aí, ó. Pegou base, tá vendo? Ponto. Primeira partida finalizada, 1 ponto, foi 1-0. Eu falei que eu queria ver um ponto,
aconteceu um ponto. Na última entrada, na última batida, mas bem legal, bem emocionante. É só o início da temporada aqui de beisebol na Nicarágua. É a terceira partida, foi a terceira partida, agora vai ser a quarta. É uma jogada dupla, né? Partida dupla que eles falam. Foram 2 ontem e 2 hoje com esse mesmo time. Então, eles jogaram 2 partidas ontem, 2 partidas hoje. Devem estar bem cansados. Gosto bastante, faz muito tempo que eu acompanho. Desde moleque, assim, eu me interessava. Não sou fanático, mas eu entendo as regras. Tava tentando fazer com que a Rô entendesse. Acho que ela tava fingindo que tava entendendo, mas no final... Assim, a base deu pra entender que tem que rolar ali mais ou menos pra ter os pontos. Agora, se me pedir alguma coisa mais técnica, blupas, não sei nada. Começar uma outra partida, a gente vai ver também. Pagamos 100 córdobas por pessoa para assistir a partida. Lembrando, é o início de campeonato, essas partidas vão somando ponto, então não é eliminatória, é só classificatória. Então, por isso que não tá tão cheio o estádio. 100 córdobas a gente pagou num ingresso muito bom. A gente tá numa localização muito boa. Tinha a partir de quanto? 30? Acho que 30 era o mais barato, aí tinha 50, 80 Vou colocar aqui o takezinho do cardápio de entradas e quanto eu podia pagar pra cada lugar que vai. O beisebol aqui na América Central, ele é muito famoso, tanto que acaba exportando muitos jogadores para os Estados Unidos. Eles vêm buscar jogadores aqui porque eles jogam e gostam muito, é bem cultural. Valor irrisório, assim, no fim das contas. Hoje já comprou uma bananinha, plátano. Esse aqui custou 40 córdobas, muito, muito barato. E eu disse, não, vamos pegar, nem que a gente não coma agora, a gente leva pra casa. Isso sem contar que compramos em um estádio. Quem vai sempre pra estádio sabe que é muito mais caro as coisas. Então, lá fora deve ser ainda mais em conta. Aqui tem umas outras tendinhas, a gente vai pegar uma bebida também pra tomar. Aqui é o valor das bebidas. Aqui já dá pra ver, ó, Tonha Vitória tá por 60 córdobas. Normalmente no mercado é 44, 41. 45, por aí. Então, num bar a gente chegou a pagar 50 córdobas, então tá um pouquinho mais caro aqui. Deixa eu ver o que mais tem. Água tá saindo 40. A estrutura do estádio, tem até lugar pra pôr a bebida aqui, tipo um cinema, né? É muito bom, igual o cinema. Mas é muito bonito o estádio mesmo. Começou agora a segunda partida do dia. E vamos lá, quem vai ganhar? Leones ou Dantos? Eu não lembro como é que tá. Quem é que tá ganhando? Os Dantos, né? É, que eliminado. E aí, quem você acha? Olha que eu sou boa nos meus palpites. Boa em errar. Não sei, acho que vai dar empatado. Não dá pra empatar. Dá pra empatar, porque os outros ganharam já. Ah, então você acha que os Leones vai ganhar essa? Eu acho que o Leones vai ganhar essa partida de agora. Estão tentando achar um match pro rapaz, mas tá difícil. A gente tá na metade pro final dessa segunda partida e a gente teve 2 momentos muito legais que a gente queria muito que acontecesse. O primeiro deles é que a gente viu um home run. Home run, que é quando a bola vai fora do estádio. Vai fora e ele correu todos os 4 pontos ali, foi muito legal, top demais. E a segunda coisa que eu falei pro Vitor, atração, tem que pedir. Ele simplesmente conseguiu pegar a bola! A bola veio umas par de vezes perto, né? Ah, não vou conseguir. A gente não tá numa ótima localização, a gente tá bem atrás, então a chance de ele vir exatamente atrás é muito difícil. E eu falei, Vi, joga pro céu, pede porque a atração funciona. E funcionou. Veio quase na mão dele, ele teve que pular 3 filas de cadeira aqui. Bateu o joelho, tudo, coração disparado ainda, meu Deus. Nossa, deu nervoso, mas... Disputei com uma galera e o cara ainda falou, me dá. Eu falei, não vou dar não. Temos uma lembrança agora da Nicarágua, muito top, muito legal. Final de partida. Acabou o jogo, mais uma vez 1 a 0 para os donos da casa, os Dantos. Muito boa experiência. Vimos um home run, um ponto por corrida, pegamos uma bolinha. Tudo como tinha que ser, né? Um checklist bem grande aqui, fizemos várias coisas. Muito legal, pra mim super diferente, que não conhecia nada do jogo. Foi um pouco longo, é claro, mas porque foram 2 partidas. Mas mesmo assim, muito legal, divertido. E assim nós nos despedimos não só de Manágua, como da Nicarágua, esse país que nos surpreendeu muito. Esperamos que vocês tenham gostado dessa sequência de vídeos, não só aqui em Manágua, mas em Granada, em Ometepe, em León. Como a Rô comentou, nós nos surpreendemos e gostamos muito da Nicarágua. Fica esse conselho para vocês visitarem para cá. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas e sigam aí acompanhando a nossa jornada pela América Central. Afinal, o próximo vídeo já é em um novo destino. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!